Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra e vermos, ó Deus, para nós realmente conhecermos a verdadeira fé. Em nome de Jesus, agora, pelo teu Espírito Santo, nos inspire, para que não somente nós, mas todos aqueles que vão assistir essa aula possam entender a verdadeira fé e a verdadeira salvação que somente é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos lá. Vamos falar hoje do islamismo. E ele começa dizendo que não é todo árabe que seja muçulmano, nem todo árabe é muçulmano, menos ainda que todo muçulmano seja árabe. Tem muçulmano que não é árabe também. Então, o fato é que de muitas formas, em muitos contextos, o islamismo é contado como sinônimo de árabe. É conhecido como sinônimo de que se é muçulmano é árabe. Então a realidade é outra. Porém, ainda que o islamismo esteja intimamente ligado à cultura árabe, por motivos que nós vamos estudar oportunamente, apenas uma minoria de muçulmanos é árabe. E além disso, deve ser lembrado o fato de que muitos africanos e asiáticos receberam a fé em Allah, o clemente e misericordioso, como diz o Alcorão. A maneira como a fé islâmica espalhou-se pelo mundo e também a velocidade com que tem se multiplicado nas últimas décadas são reveladoras da natureza dessa religião, que traz em seu nome a essência de um doutrinamento de submissão. E em árabe, o termo Islã é traduzido por sujeição ou submissão. Então, quando você ouve falar Islã, essa palavra em árabe significa sujeitar-se ou submeter-se, submissão, Islã. E até parece elogiável que os muçulmanos se declarem submissos a Deus, mas a história do islamismo prova que os fiéis, como se autodenominam os adeptos dessa falsa religião, são subservientes aos seus líderes, homens autoritários que não sustentam um projeto religioso, mas sim um plano de poder expansionista e intolerante. Então vamos ver a síntese da história do islamismo. O islamismo nasceu em uma caverna, em uma montanha próxima à cidade de Meca. E era nessa região que, segundo a tradição islâmica, Maomé, um mercador, retirava-se para meditar. E em uma dessas vezes, ele foi interpelado pelo anjo Gabriel, que lhe trazia uma mensagem divina e definitiva para a humanidade. Nessa época, estima-se que Maomé tinha 40 anos de idade e, como era analfabeto, ele não pôde ler o texto que Gabriel trazia em um pergaminho. O anjo, então, lhe teria dito: recita em nome do teu Senhor que criou o homem a partir do coágulo de sangue. E recita: o teu Senhor é mais generoso, que pela pena ensinou o homem o que ele não sabia. Então essa passagem ela revela duas coisas muito importantes para o islamismo. Primeiro, quanto ao livro que os muçulmanos consideram sagrado, que é o Alcorão, em árabe recitar é Quran, que significa ler em voz alta. E isso explica o nome Alcorão, que dava ao livro sagrado do islamismo. Ele não deve ser lido em silêncio, sempre deve ser lido em voz alta. Segundo, essa segunda observação, ela é
possível e pertinente é quanto à natureza monoteísta do islamismo. Ao dizer, o teu Senhor é mais generoso, Maomé não descartou a existência de outros deuses menos generosos ou eventualmente perfeitos. Ele apenas salientava que o seu Deus era mais generoso do que todos. Tal declaração é absolutamente contrária à natureza do verdadeiro cristianismo, pois nós cremos que não só no nosso Senhor que o nosso Senhor é Deus, mas também que não existe outro Deus além dele. Então, isso daí dizemos que a fé evangélica, ela não é monoteísta, mas ela é teísta. Teísta, não deísta, é teísta, ok? Teísta. O monoteísta, ele acredita que possa haver outros deuses, outras divindades inferiores à sua. O teísta, ele crê unicamente na existência do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Silas, Barnabé, Marcos, Timóteo, Apolo. Mas esse assunto nós vamos voltar na lição de número 10, ok? E apresenta mais detalhes quando pegarmos a apologética 2. Essa é a apologética 1, vocês vão ter também a apologética 2. E quem for fazer o bacharel, então vai ter a apologética 3. A história, então, vamos ver a história do islamismo. Ao receber essa revelação da caverna, próximo a Meca, Maomé começou a pregar nessa cidade. E ele se autoproclamou mensageiro de Deus e deu início ao seu ministério de arauto da nova dispensação. A postura de profeta e a mensagem religiosa que apregoava foram tomadas pelas famílias influentes de Meca como uma tentativa de desmoralizá-las. Por quê? O pensamento desses clãs, que eram as famílias, era muito simples. Se eles se convertessem à pregação de Maomé, estariam assumindo terem vivido no erro por muitos anos e agindo e adorando como pagãos. Isso certamente desqualificaria as suas posições que eles tinham na sociedade secular. Né? E não nos esqueçamos de que no Antigo Oriente, Oriente Médio, a religião era a própria sociedade. A oposição ao profeta, então, Maomé, ao profeta de Alá, cresceu e acirrou-se muito após a morte do seu tio, que era Abu Talib. Mesmo assim, ele atraíra muitos seguidores, mas não bastante para silenciar os seus opositores. Então, finalmente, no ano 622, Maomé abandonou a cidade de Meca em segredo, partiu para Medina, onde foi recebido por outros adeptos. Esse evento é tido como o marco inicial do islamismo. O ano de 622, ele é chamado de Égira, pelos muçulmanos. Há certa discordância a respeito das condições que cercaram a saída de Maomé de Meca. Para os muçulmanos, Maomé saiu de lá assim como Abraão saiu de Ur dos caldeus, isto é, guiado por Deus. Para os historiadores, Maomé fugiu com medo de morrer. Já nessa época, Maomé institucionalizou as ferramentas que seriam e são usadas pelos muçulmanos para expandir e promover a sua fé. Vejamos, para financiar o movimento,
e seus intentos de retomada a Meca, Maomé passou a fazer o quê? Ele passou a assaltar as caravanas que transitavam ao redor dessa cidade e outros lugares. Com os recursos obtidos, ele armou seus seguidores, organizou a tomada militar de Meca pela força da espada. O nome dado a essa iniciativa foi Jihad. Jihad até hoje é conhecida entre eles, todo muçulmano que se coloca para combater contra os infiéis, que eles chamam, que são as outras religiões, eles chamam essa guerra de Jihad, é a guerra santa. Okay? Como se pode ver, os muçulmanos submetiam-se e submetem-se a tudo menos a Deus. Se preciso, roubariam, sequestrariam, matariam, invadiriam os autênticos e tão conhecidos estratagemas por grupos como, por exemplo, a Organização para a Libertação da Palestina, os talibãs, afegãos ou os xiitas, que são iranianos. 10 anos após fugir de Meca, as muitas caravanas assaltadas por Maomé possibilitaram então a tomada dessa cidade e a unificação da Arábia em um país reunido pela força fanática da espada. Nessa nova conjuntura, os laços familiares ou tribais já não tinham mais qualquer significado. Após a morte de Maomé, os muçulmanos passaram a ser liderados por califas, que significam seus sucessores. Califas, por isso que chama-se califado. Nós tivemos há uns anos atrás aqueles ataques desses grupos chamados Al-Qaeda e outros que estavam querendo voltar com o califado, que é esses que têm a mesma proposta de Maomé, que é unificar tudo em uma só religião, que é o Islã. E para isso eles fazem tudo o que é possível para conseguir os seus intentos. Eles são intolerantes, inclusive, com outras religiões, mas os países que eles vão são tolerantes com eles, e eles, então, podem ter suas mesquitas, podem ter seu trabalho, mas se você for num país deles, você pode até ser preso ou morto se você fizer evangelismo. Então isso chama-se intolerância religiosa. Okay? Foi quando a religião começou a fragmentar-se, multiplicando-se em grupelhos que primam pelos interesses de seus líderes imediatos. No califado, cada califa, cada líder, ele tinha a sua própria forma de ver, e então ele começou a se fragmentar. E razão pela qual a guerra ao terror fanático e muçulmano é tão difícil e provavelmente invencível, porque você luta contra um grupo, mas tem outros diferentes. Ok? Então, os primeiros 3 califas eram parentes de Maomé. Os primeiros 3 califas, que eram aqueles que iriam continuar o trabalho, substituir Maomé, eram parentes dele e figuravam entre os primeiros conversos. Já o quarto, primo de Maomé e também genro do profeta, revelou-se extremamente controverso a ponto de ser assassinado por seus opositores. Então, desde então, os 2 principais grupos islâmicos nunca mais se conciliaram. Existe até hoje os xiitas, que defendiam que a liderança deveria ser exercida sempre por um descendente direto do profeta Maomé. Esses são os xiitas, que são os mais radicais. E os sunitas, mais pragmáticos, aceitavam que os líderes fossem aqueles a quem o poder naturalmente se inclinasse. Então, George Stein Gardner explica habilmente, que ele explica: o partido de Ali,
o quarto sucessor de Maomé, ou Shiat ali, formou a base para o ramo do Islã que hoje é conhecido como Shia, adotado como religião oficial do Irã. E assim, a principal dissidência no Islã não foi causada por uma divisão ideológica, mas por um desacordo sobre quem deveria ser o líder. A facção xiita acreditava que o líder devia ser um descendente direto do profeta, ao passo que a facção maior, a sunita, julgava que a liderança cabia ao indivíduo que de fato controlasse o poder. Após a morte de Ali, o califado teve sede em Damasco por algum tempo e a seguir instalou-se em Bagdá, no Iraque, onde permaneceu por um período de 500 anos. Depois disso, a liderança passou para o sultão turco de Istambul, que é a atual Turquia. E o último sultão foi derrubado em 1924 e desde então o mundo islâmico deixou de ter um califa como líder. Ok? Então essa tentativa deles de voltar ao califado falhou, graças a Deus. Cinco. Tem algum errado aí? Vamos lá. Liderança e difusão do islamismo. Maomé, fundador e primeiro líder. O nome é Abu al-Qasim Muhammad ibn Abi Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Isso aí tudo pode dizer Maomé, está certo. É só o nome. Esse é o nome, pessoal. Esse é o nome dele. Ele nasceu na cidade de Meca no ano 570 depois de Cristo. Morreu em Medina no ano 632. Isso explica porque os muçulmanos consideram sagradas essas duas cidades, que é Medina e também Meca. Além de líder religioso, que Maomé foi? Ele se destacou na história do Oriente Médio por suas atividades políticas e bélicas. Foi graças a ele que a Arábia constituiu-se em uma força militar expansionista que se espalhou do Oriente até a Península Ibérica, que compreende hoje Portugal e Espanha. A vida familiar de Maomé foi bastante interessante. Ele chegou a ter 15 esposas, a maioria delas viúvas de companheiros mortos por sua fé islâmica. Essa foi a forma que Maomé encontrou para garantir a sobrevivência dessas mulheres, quase sempre de idade avançada. Quando não se casava por motivos, digamos, beneficentes, Maomé unia-se a outras mulheres para consolidar alianças políticas. A mais importante das suas esposas chamava-se Aisha. Na época em que noivaram, ela tinha 6 anos de idade. E quando se casaram, ela havia completado 14 anos de idade. Aisha é importante para o imaginário islâmico pela polêmica que suscita. Para os movimentos feministas dentro do islamismo, ela representa a prova cabal de que a mulher deve ser respeitada por sua capacidade de promover a fé muçulmana. Para os conservadores, ela não é mais do que uma adúltera e agitadora, de quem Maomé deveria ter se divorciado. A pessoa de Maomé é venerada pelos muçulmanos, que o têm como um exemplo irretocável. Alguns edifícios sagrados do islamismo possuem relicários onde são guardados fios da barba do profeta, além de um manto e as espadas que
financeira. A veneração chegou ao ponto de se comemorar uma espécie de Natal muçulmano, na data do nascimento de Maomé. É importante salientar que nem todos os grupos muçulmanos concordam com essas ideias por considerá-las uma forma de idolatria. Mesmo assim, a prática continua. E a difusão? As técnicas de convencimento do islamismo continuam as mesmas estabelecidas por Maomé até o dia de hoje. 2 séculos após a morte do profeta, o Império Bizantino e Persa iniciaram uma trajetória de declínio. Isso abriu um hiato de poder na estrutura geopolítica da qual os árabes, que agora tinham uma religião pela qual matar, aproveitaram-se para difundir e impor a sua fé. O resultado disso foi que os muçulmanos dominaram o norte da África, o Oriente Médio e as fronteiras da Ásia. Chegaram à Europa, permaneceram no comando, no controle da Península Ibérica por muitos séculos. Mesmo hoje, a influência dos mouros é sensível tanto na arquitetura e na culinária da Espanha e de Portugal. Do lado asiático, o islamismo provocou uma situação de instabilidade na Espanha, instabilidade ainda não superada. Aonde? Na Índia, de que é a maioria hindu, e o Paquistão, que é a maioria muçulmana. E já foram uma só nação, mas estão divididos, pois o medo dos indianos era que uma guerra entre islâmicos e hindus se tornasse incontrolável. Atualmente, o pan-islamismo busca a formação de um Estado muçulmano único, mas isso nunca irá acontecer, pois os muçulmanos continuam a se desentender quanto e quem o poderia liderar. Lembra que os sunitas aceitam uma liderança de alguém que se mostre no poder. Já os xiitas, eles só aceitam uma liderança que sejam descendentes diretos de Maomé. Então, eles não... E os sunitas são o maior número do que os xiitas. Cada um dos muitos estados e das muitas nações muçulmanas quer ser o líder de 1 bilhão de seguidores em todo o mundo, em números de hoje. Em tudo isso, há uma situação que particularmente muito nos indigna. Os muçulmanos aproveitam-se da tolerância e da liberdade religiosa que o mundo ocidental oferece em seus domínios. Tanto assim que hoje o islamismo é a 2ª maior religião na Europa. No entanto, as fronteiras dos países islâmicos continuam fechadas aos missionários. Eles querem ser respeitados em nossas terras e nos afrontam com suas posições antibíblicas e violentas, mas não permite que a mesma liberdade de culto que lhes é dada seja impetrada também nas terras deles. Mesmo assim, o Evangelho está sendo pregado nos países e regimes fanáticos e autoritários do mundo muçulmano. Glória a Deus. 5, 5? 6. 7. D. 8. D. D. Ok. O texto 3 fala das crenças islâmicas. E o que a Bíblia refuta? O que é refutar? É provar o contrário. Vamos então ver? Cléo, você pode sentar um pouco mais para cá, por favor? Mais uma cadeira assim, para não ficar bem atrás dela? Você puder, onde você está a sua bolsa? Não é bom sentar muito perto. Investe mais.
Obrigado. Então vamos lá. Monoteísmo. O que é monoteísmo? Muito crente pensa que nós somos monoteístas. Há uma diferença entre monoteísmo e teísmo. Ok? Então vamos ver. O monoteísmo islâmico, ele é comprovado por duas sentenças que todos os islâmicos conhecem. A primeira, eles alegam que foi transmitida a Maomé pelo próprio anjo Gabriel, e diz: o teu Senhor é o mais generoso. A segunda é uma espécie de chavão, quase uma gíria muito comum entre os muçulmanos, e que eles falam Allahu Akbar, Allahu Akbar, que quer dizer Deus é maior, Deus é grande. Então, ambas declarações constituem-se em elementos centrais do islamismo e comprovam o caráter monoteísta dessa religião. Vamos ver o que é o contrário disso. O contrário do que possa parecer, monoteísmo está longe de ser um posicionamento religioso correto. Por quê? Trata-se de uma declaração de fé que assume a existência de outros deuses, ainda que inferiores ao seu. Então, se nós admitirmos que existem outros deuses inferiores ao nosso, isso é monoteísmo. No caso dos árabes, isto é patente na sua trajetória religiosa. Antes do islamismo, os árabes eram reconhecidos por serem idólatras e politeístas. Eles tinham mais de 200 ídolos. E uma parte da história relata, aqui não está falando no livro, mas eu li, sobre que Maomé entrou num lugar que tinha 200 ídolos. Desses 200, ele separou 5 e quebrou todos os outros, destruiu. E desses 5, ele escolheu um, e esse um ele chamou de Alá. E então os outros 4 também ele dissolveu, ficou somente com aquele outro que chama-se Alá. E eles falam que Alá é Deus. Então muito crente acha que é o mesmo Deus de Abraão, porque também eles são descendentes de Abraão, né? Mas não é assim o que realmente aconteceu, ok? Conheciam o judaísmo e o cristianismo, mas as diversas tribos árabes eram politeístas, tinham vários deuses. Maomé então combateu de forma veemente o politeísmo dos árabes, mas em troca ofereceu um monoteísmo, que não nega a existência desses tantos deuses, mas apenas estabelece o quê? A superioridade de um deles. E notemos que Alá não é o nosso Deus. O Deus da Bíblia, embora muitos pensem que sim, Alá é a expressão árabe correspondente ao hebraico El, que indica divindade. E era o nome que os árabes davam a uma das muitas deidades que adoravam. Então, logo, Maomé fez uma grande mistura entre o judaísmo, as tendências politeístas dos árabes, vindo a concluir que Alá é mais generoso. O que significa que existam outros deuses muito bons, embora nem tanto. Alá é mais. Okay? Então, quando você vê um árabe ou você vê uma expressão Allahu Akbar, ele está dizendo Deus é maior. Então eles reconhecem outros deuses. A fórmula comum repetida por acadêmicos, ensaístas e jornalistas, são as 3 principais religiões monoteístas do mundo, são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isso, porém, não reflete a verdade, pois o cristianismo não é monoteísta, ele é teísta. Nós cremos que no único verdadeiro Deus, o único que há e pode haver. Não se trata do Deus mais generoso,
mas o único Deus do amor que existe em todo o universo. E a declaração de fé do Antigo Testamento é clara. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, vocês perceberam a diferença de monoteísmo para teísmo? Cristo é um profeta inferior a Maomé. Eles creem assim. Conforme mencionado anteriormente, os árabes tinham conhecimento tanto do judaísmo como do cristianismo. Conheciam a história e as crenças de ambas religiões. E foi assim que Maomé deu à sua invenção religiosa uma justificativa histórica, associando o islamismo ao primeiro filho de Abraão, nascido, que foi quem? Ismael, ok? Dessa forma, o profeta circundou o seu invento com os profetas caros ao judaísmo e com o personagem central do cristianismo, que foi Jesus, que é Jesus, sendo Maomé, claro, maior que Adão, Noé, Abraão e Jesus. Então, para o muçulmano, eles consideram Jesus um profeta, mas eles consideram que ele é menor do que Maomé. Vamos à refutação disso. Ao tratar Cristo como um simples profeta, o islamismo não reconhece seu ministério e, muito pelo contrário, nega sua deidade e rebaixa-o a menos que Maomé. E essa estratégia fez do islamismo uma espécie de religião central e conciliadora, em que todas as outras ou principais da época podem se agregar. Nela há um lugar para os judeus, descendentes da promessa de Isaac, e também cabem os herdeiros de Ismael, os filhos da escrava desprezada. Além disso, os judeus cristãos e até os gentios, eles podem agregar-se ao islamismo, com grande vantagem de poder continuar a considerar-se como profetas os seus homens tão importantes. Ah não, eles respeitam Jesus como profeta, então é uma religião boa. Bastando apenas reconhecer Maomé, que foi o grande profeta de Alá. Então Jesus fica abaixo dele. A Bíblia é firme em dizer que Cristo é quem possui o ministério profético excelente. Conforme aprendemos da boca do próprio Deus, Moisés era um homem com quem Deus falava face a face, mas Cristo seria o profeta perfeito e pleno de Deus, maior que o próprio Moisés. Ok? A 5:9 é o 5:10. Hã? D. E 5:11. Vamos para o texto. Saindo agora do islamismo, vamos para a fé Bahá'í, uma seita islâmica. Ela provém do Islã, mas ela é ecumênica e sincretista. Ecumênica porque ela aceita de todas as religiões, e sincretista porque ela mistura, faz uma mistura da fé. Okay? Conciliação, paz, harmonia, tolerância, convergência, engajamento ético e social. Isto é mais uma sorte de outras boas intenções politicamente corretas. Para os dias de hoje, esse tipo de religião é um doce, porque as pessoas querem tudo politicamente correto. Eu tenho a minha, você tem a sua, vamos nos respeitar e ninguém precisa evangelizar ninguém. Com esses
predicados, entre outros, podemos definir esse movimento iniciado no Irã, ainda no século XIX, por Mirza Ali Muhammad e preconizado por Sayyid Ali Muhammad. O movimento em questão, ele pode ser classificado como sincretista e ecumênico. Por quê? A síntese da fé Bahá'í é a tolerância máxima à pluralidade da fé. Nesse caso, basta que cada Bahá'í concorde com as declarações centrais dessa doutrina, sem dispor do seu questionamento quanto aos pontos secundários. Então, a fé Bahá'í é tolerante por definição. Certamente, este é um dos elementos mais convidativos. Em tese, não é necessário concordar com tudo o que diz a fé Bahá'í, mas somente com o que ela tem por fundamental. E estes pontos centrais são todos de muito bom senso. Quer dizer, uma pessoa pensando naturalmente na fé Bahá'í, ela vai crer que é uma boa religião, uma boa fé. E qual é a síntese, então? A fé Bahá'í é um movimento herético não cristão, mais precisamente trata-se de uma aberração doutrinária do islamismo. Sim, também o islamismo sofre com dissidências heréticas, a exemplo do que acontece com o cristianismo, desde o seu estabelecimento, desde quando iniciou. O mais interessante no caso da fé Bahá'í é que o próprio islamismo também classifica essa fé como seita, não sendo este um posicionamento sustentado apenas pelos cristãos. Na verdade, o mundo árabe, através dos seus governos teocráticos e totalitários, protagoniza grande perseguição e mesmo massacres aos Bahá'ís. Para mencionar os casos mais conhecidos, nós lembramos a morte de 200 seguidores da fé Bahá'í entre os anos 1979 a 1998, ocorridas no Irã. E, segundo fazem crer os relatos, esse morticínio é reflexo do aniquilamento de 20 mil Bahá'ís entre 1850 e 1863, perpetrado pelo governo e por cidadãos. E ainda em 2006, um projeto de lei corria no Conselho Administrativo Supremo do Egito, proibiu que os Bahá'ís fossem identificados como tais nas documentações deles. E, então, essa documentação particular, o que tornou inviável a esses sequazes, eles terem documentos elementares como carteira de identidade, ou mesmo tivesse acesso a serviços de direitos básicos dos cidadãos egípcios. Então, eles tornaram-se um cidadão de segunda categoria, sem direito a documentos de identidade. Os Bahá'ís deveriam forçosamente optar entre o Islã ou o cristianismo. Postos esses comentários, vamos agora, ficou fácil nutrir alguma simpatia por esse movimento. Primeiro, que eles respeitam e toleram a pluralidade de religiões. Segundo, que eles também são perseguidos. Então isso gera uma certa atração por eles. Okay? E muita gente vê que eles são melhores até do que o cristianismo, para se aceitar esse politicamente correto. Então vamos ver que até mesmo a maçonaria também é assim, embora seja uma coisa religiosa, mas eles aceitam pessoas de qualquer religião lá dentro deles. Okay? Afinal, pode ser nociva uma religião que professa aceitabilidade incondicional a quem procurar? É mesmo possível que haja perigo em um movimento que defende valores de matiz semelhantes ao do cristianismo e do judaísmo? Tem certos valores que eles defendem que o cristianismo também defende.
Então as pessoas eles começam a fazer comparações. E para aqueles que não têm o discernimento espiritual, eles vai ver que esse barraísmo, a fé barraí, era mais até conveniente do que o cristianismo. A fé barraí é de confissão monoteísta. Crê em um Deus único, Criador de tudo que há. Deus é por ela conceituado como eterno. Trata-se mesmo de uma seita. Busca por uma resposta satisfatória, que quando ele fala que Deus único, é porque ele não crê nem no Espírito Santo nem em Jesus. Então, não é igual nós como os teístas, mas que cremos em Deus, que é com três pessoas que são a trindade que nós chamamos, que não existe na Bíblia essa palavra, mas que nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo numa só essência. Então a busca por uma resposta satisfatória deve iniciar-se pelo conhecimento da própria história desse estranho movimento. A seguir nós vamos ver então a condição atual e o modo como o seu discurso faz prenúncio do advento do anticristo. Por quê? Essa fé barraí tem muito parecido com o que o anticristo vai anunciar agora, né? Vamos ver isso. A fé barraí nasceu aonde? Na antiga Pérsia, atual Irã, e nasceu no ano de 1844. Como é notável nos casos de heresia ou seita, o seu arauto alardeava também haver recebido também uma nova revelação divina. Lembre-se que Maomé também recebeu uma revelação divina através do anjo Gabriel. Agora esse que é uma dissidência do islamismo recebe também uma revelação divina, ele diz, superior a todas as anteriores. E esse apregoador da novidade de Barraís era Sayyid Ali Muhammad, que tornou-se conhecido pelos fiéis Barraís como Bab, que é a porta. Bab. Embora muito importante na história dessa seita, Sayyid não tomou para si a prerrogativa de líder máximo do movimento. Ao contrário, a sua pregação ela consistia em anunciar o advento de um profeta de Deus muito maior que ele. Então, pelo caso aqui, ele era um tal do João Batista, né, da Bíblia, anunciando que viria um profeta maior que ele. Ou então de Moisés também, que fez a mesma coisa, né? Foi em 1863 que a fé Bahá'í inaugurou-se. E nessa ocasião, um homem chamado Mirza Hassan, ali autoproclamou-se Baha'u'llah, que é título em árabe, quer dizer glória de Deus. A partir daquele instante, Mirza passou a ser considerado o profeta maior de quem Sid falara em suas antecipações proféticas. A mensagem de Baha'u'llah era audaciosa e a intenção dos Bahá'ís continua a ser presunçosa: formar uma unidade mundial, eliminando o preconceito de qualquer outras divisões. Você imagina aí? Isso é ecumenismo, que é o que vai acontecer quando o anticristo estiver governando. Para alcançar os seus objetivos, ele escreveu missivas, cartas, aos principais líderes de sua época, conclamando-os a trabalhar em prol de uma unidade global entre os povos através da religião. O falso profeta que virá para apoiar o anticristo fará a mesma coisa. O filho mais velho de Baha'u'llah foi nomeado por seu pai como o único intérprete autorizado dos seus ensinos. E graças ao seu empenho e total devoção, a fé Bahá'í, Abbas Effendi, recebeu o nome de Abdul-Bahá, servo da glória, sendo considerado o exemplo perfeito de como um ser humano deve viver. A sua notoriedade extrapolou os limites da Pérsia
passando de um anúncio, a ela anunciar a fé Bahá'í em diversas nações, inclusive no Ocidente, como Inglaterra e Estados Unidos. Atualmente, a fé Bahá'í conta com seguidores em mais de 240 países e territórios, o que faz dela a segunda religião independente mais difundida no mundo. Porque a mensagem deles é bonita, é politicamente correta, ela não ofende ninguém, ela não faz ninguém mudar de vida a não se aceitar mais uma religião. E o cristianismo, quando começou, o Império Romano não iria perseguir os cristãos, se eles podiam adorar Jesus, podiam adorar Deus, mas também tinham que adorar os seus deuses. Você entendeu? Mas como eles não adoravam a Deus, aos deuses dos romanos, aí os imperadores perseguiam. Assim é também hoje no mundo inteiro. Os cristãos, eles têm a convicção de que só existe um Deus verdadeiro. Esse Deus chama-se Jeová. E somente a Ele se deve adorar, e somente a Ele se deve prestar culto. E é por isso que nós somos odiados. E se nós também adorássemos a Deus, mas também aceitássemos os outros, aí nós seríamos também igual aos Bahá'ís, aceitando e sendo aceitos. Okay? Os últimos censos mundiais dão conta de que os Bahá'ís são aproximadamente 8 milhões em todo o globo. E no Brasil, a comunidade Bahá'í soma 70 mil adeptos, só no Brasil. Bom, a 512 é a D, é a TUB. A 13 é B, né? Bom. 14, 15, ok. Vamos ver o texto 5, a liderança e a organização Bahá'í, como é que funciona. Sayyid Ali Muhammad, que é o Bab, nascido em 1819, ele foi o primeiro a divulgar os rudimentos da fé Bahá'í. Ele, assim como outras personalidades heréticas, inclusive a própria fé Bahá'í, apresentavam certa aura messiânica. No caso específico de Sayyid, estarrece notar que ele seja chamado pelos Bahá'ís de a porta, o Bab, né? A porta. Além disso, seu anúncio de que Deus enviaria um profeta maior, nesse caso o Baha'u'llah, ele é comparado à promessa que Cristo faz sobre o Espírito Santo também. Então, assim como dá para entender sobre João Batista ou Moisés, que anunciou um profeta maior entre eles, assim também eles anunciam que, acima de tudo, também pode ser considerado que Jesus falou que iria enviar o Espírito Santo, deixaria o Consolador. Diz a tradição que ele foi executado por tropas persas, mas elas não conseguiram dar cabo da sua tarefa muito facilmente. Olha só a história que é contada. Conforme o populário, né, se conta, Sayyid foi conduzido à frente de um pelotão de 750 homens armados e, sob as ordens do comandante, os soldados dispararam ao mesmo tempo contra Bab. Mas assim que a fumaça da pólvora dissipou-se, todos contemplaram algo inacreditável. Inexplicavelmente, nenhum dos projéteis atingiu ou aceitou Sayyid. E mais, as munições passaram a poucos milímetros dele, a ponto de romper as cordas que os mantinham presos diante dos seus algozes. Após essa assombrosa constatação, diz o popular,
Bar desaparece diante de todos e imediatamente os guardas puseram-se à captura e encontraram finalmente em sua cela, onde ministrava a última lição aos seus seguidores. Assim que ele encerrou a sua fala, Cid disse aos oficiais que o levassem outra vez para ser fuzilado, mas dessa vez os soldados aceitaram, né? E ele morreu. E tanto é que o governo persa matou outros mais 20.000 Bahá'ís. E Mirza Hussain, que é Ali Bahá'u'lláh, e após a morte de Bahá, que é esse Cid, Mirza, ele assumiu a liderança da fé Bahá'í e, ao que tudo indica, conseguiu convencer os seus seguidores de que ele era o grande e definitivo profeta que Deus enviara ao mundo. Tamanha é a sua ênfase nessa reivindicação que Mirza se proclamou Bahá'u'lláh, que é a glória de Deus. Outra vez, o matiz messiânico aflora na seita. Bahá'u'lláh, ele coloca-se como um Cristo anunciado por Bah, o último João Batista. Ou, conforme interpretam alguns Bahá'ís mais contemporâneos a nós, ele seria o próprio Consolador, de que Cristo falara nos Evangelhos, que Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Creio que é no Evangelho de João que Jesus falou sobre um outro Consolador que estaria sempre com os fiéis. Nós entendemos que ele se referia à vinda de Bahá'u'lláh, que foi o cumprimento da palavra de Jesus. Isso foi uma entrevista feita com uma mestre Bahá'í. Né? Outra alegação Bahá'í era a de possuir a imortalidade. Isso caiu por terra em 1892, quando, após uma febre que durou vários dias, ele veio a morrer. Aí vem Abbas Efendi, que é Abdul Bahá. Era o filho mais velho e intérprete de Bahá'u'lláh. Em razão disso, ele passou a ser tratado como Abdul Bahá, servo da glória. Sua atuação revitalizou a seita, principalmente após as intensas censuras e perseguições sofridas. Em suas viagens, Abbas Efendi conseguiu expandir a fé Bahá'í, conquistando adeptos notórios, como a filha do então presidente norte-americano Woodrow Wilson, que era presbiteriano. Abdu'l-Bahá, ele morreu em 1921 e a sua atuação foi decisiva para que a fé Bahá'í se espraiasse pelo mundo. Com a sua morte, o seu legado, os Bahá'ís foram as diretrizes para a organização administrativa do movimento nos moldes hoje que predominam até o dia de hoje. Aí vem o Shoghi Effendi Rabbani. Esse foi o último livro da fé Bahá'í. Após o intenso trabalho de Abdu'l-Bahá, a fé Bahá'í experimentou um momento de efervescência mundial. Shoghi, o sucessor de Abdul, dedicou-se então a traduzir as obras e os escritos deixados por seus antecessores, e um dos seus méritos foi o de elaborar novos planos de expansão, além do desenvolvimento do Centro Mundial Bahá'í e a formulação da atual estrutura administrativa Bahá'í, que Shoghi organizou ainda a primeira eleição de um conselho para a Casa Universal da Justiça. Rabbani faleceu em 1957 e suas diretrizes de uma gestão participativa tornaram-se desnecessárias e a indicação de um sucessor. Então, um dos diferenciais da fé Bahá'í é que sua gestão dispensa um clero
ou um extrato religioso contemplado com privilégios eclesiásticos. Na verdade, a fé Bahá'í procura aplicar a si mesmo o que intenta para o mundo, uma organização completamente livre de preconceitos, com liberdade de expressão e iniciativa, e dessa forma a direção da fé Bahá'í fica a cargo de um colégio eleito por todos os Bahá'ís ao redor do globo, caracterizando uma gestão participativa. Então, a formação desse colégio, ele deve funcionar de forma simples e apartidária, sem partido, né? As atividades locais são geridas por 9 membros eleitos. Qualquer Bahá'í acima de 21 anos pode concorrer e que integram assembleias espirituais locais de cada cidade onde haja Bahá'ís. Estas assembleias elegem as assembleias regionais e igualmente compostas por 9 membros que, por sua vez, votam nos candidatos. As assembleias espirituais nacionais, finalmente, esses grupos gestores nacionais elegem os 9 membros constituintes da Casa Universal de Justiça, instituição suprema. Mesmo eleitos pela coletividade Bahá'í, mesmo eleitos, os membros desse conselho não podem agir de uma forma isolada ou autônoma. Todas as decisões precisam ser aprovadas pelos membros. E é dessa forma que os Bahá'ís buscam solucionar as suas pendências locais, regionais, nacionais e mundiais. 5:16 é o B. 17, 18, 19. As crenças Bahá'ís agora e as refutações bíblicas. Vamos lá. Conforme dito, os Bahá'ís nutrem uma devoção que não tem muita justificativa pelo número 9. A explicação mais recorrente, ela reza que ele simbolizaria a perfeição máxima, uma vez que é o maior dos algarismos, 9. Além disso, há o apelo geométrico, do qual as figuras eneáticas são portadoras. Isso é verificável em muitos dos templos Bahá'ís ao redor do mundo. E essa fixação também se explica pela suposição Bahá'í do número 1. Isso é, 1 seja o alfa e o 9 seja o ômega. Assim, o 9 é o corolário da manifestação da eternidade, pois é o fim último de todas as coisas. Curiosamente, os Bahá'ís eles passaram a adorar não somente o número 9, mas também o número 19, que é a junção óbvia do número 1 e do número 9. Vamos para a refutação. A Bíblia também faz menção de números, o número como sendo da perfeição. O erro Bahá'í está no fato de que, além de elegerem um número diferente de proposto pela tradição bíblica como símbolo da perfeição, os Bahá'ís conferem ao 9 uma aura mística, fazendo-a um objeto de adoração e não um indicativo de perfeição. Para os cristãos, o número 7 é a assinatura de Deus em sua criação. Mas em tempo algum, isso faz do número 7 algo que se deva ser adorado, ou que dê sorte, alguma coisa assim, ok? A globalização da seita. A fé Bahá'í defende uma unidade manifestada em 3 expedientes: unidade de Deus, unidade dos profetas de Deus e a unidade das criaturas humanas de Deus. É até bonito você ouvir isso. Okay? A unidade de Deus, a crença. Conforme a crença Bahá'í, Deus é
único, o que define o movimento como monoteísta. O posicionamento Bahá'í assegura ainda que Deus não tem começo ou fim, mas é eterno. Então, outra afirmação dá conta de que Deus seja inacessível e que não pode ser conhecido, embora conceda revelações de sua vontade ao homem através dos seus profetas. Vamos ver a refutação disso. Antes de saudarmos como irmanada ao cristianismo, é urgente esclarecer, elucidar, o que significa monoteísmo, mais uma vez. Esse posicionamento religioso defende a existência de uma só divindade, mas não o Deus da Bíblia. Os movimentos monoteístas mais expoentes que há são o judaísmo e o islamismo. O primeiro rejeita a forma veemente e a divindade de Cristo, embora professe fé no Deus do concerto abraâmico, isso é o judaísmo. O segundo, por seu turno, rejeita taxativamente a existência de outro Deus diferente de Alá. Portanto, são dois exemplos de religiões monoteístas, em que circunstância alguma concordam com o cristianismo. Esse é o caso da fé Bahá'í, é uma crença monoteísta, mas nada contém de bíblico nesse argumento, pois desconsidera a deidade de Cristo, tornando-o apenas como um entre os 9 profetas de Deus na humanidade. É oportuno mencionar que o cristianismo não é monoteísta, e sim, você vê que já está repetindo várias vezes para ficar gravado, Cremos em um só Deus, e sabemos que este Senhor único é subsistente em 3 pessoas igualmente divinas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se eles forem indagados a respeito da Trindade, o que eles vão responder? Se ao falar em Santíssima Trindade você se refere ao conceito cristão de que há um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a resposta é não, não cremos. Como o judaísmo e o islamismo, nós cremos que Deus é uma pessoa. Não podemos aceitar a ideia de que Deus seja ao mesmo tempo 3 em 1. E não vemos isso na Bíblia. Os testemunhos de Jeová também falam assim. Eles falam 3 em 1. Então, como é que pode existir 3 em 1? E que o cristianismo diz ser a fonte dessa doutrina, que é a Trindade, Muitos teólogos judeus concordam plenamente conosco, como também o Alcorão. Ao falar a favor da deidade de Cristo e por conseguinte Trindade, mencionamos o que diz a Bíblia sobre isso, que Jesus disse lá em João 10:30, e depois, nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o Espírito do Anticristo, e a respeito do qual tendes ouvido de que vem e presentemente já está no mundo. Portanto, essas fés que confundem o cristianismo, eles colocam verdades bíblicas e põem dentro dessas verdades as suas próprias verdades, confundindo os incautos. É isso que é o espírito do anticristo, porque tira a pessoa de Jesus. O profeta de Deus, a crença, conforme vimos, a fé Bahá'í é devota ao número 9. Isso se reflete em muitos aspectos dessa seita. Por exemplo, com relação aos profetas de Deus, a fé Bahá'í considera que 9 são as religiões mundiais, sendo igualmente 9 os seus profetas autorizados por Deus. Quer dizer, cada religião dessa tem um profeta que Deus autorizou. Então, os Bahá'ís propõem que esses profetas devem ser compreendidos conjuntamente, em que suas mensagens complementam-se. Isso é, a mensagem do cristianismo se complementa com a mensagem desses outros profetas, que é Moisés, Krishna,
Zoroastro, Buda, Cristo, Maomé, e Bahá'u'lláh. Então, esses são considerados por eles esses 9 profetas que Deus revelou a cada um uma parte. Então Jesus perde a sua proeminência como o único Filho de Deus e profeta que trouxe salvação ao mundo, para que seja misturado com essas outras fés. A Europa está cheia de pessoas que já creem assim. Quando eu estava na Suécia, eu vi muitos carros com esses símbolos que você está vendo aí, muitos carros com esses adesivos. Já tem adesivos com todas essas religiões aqui nos carros, dizendo que eles já são adeptos dessa crença do ecumenismo. Então essa convicção ela é representada pelo símbolo máximo Bahá'í, uma estrela de 9 pontas, alusiva às religiões supostamente monoteístas, que conforme o entendimento da fé Bahá'í são o hinduísmo de Krishna, o zoroatrismo de Zoroastro, o budismo de Buda, o judaísmo de Abraão e Moisés, o cristianismo de Cristo, o islamismo de Maomé e a própria fé Bahá'í, que é de Bahá'u'lláh, e o sabeísmo, que em caso especial, pois não é possível reunir uma coleção de informações confiáveis sobre ele. Os próprios sabeus limitam suas referências espirituais a uns poucos nomes e apontam vagamente Abraão como um dos seus seguidores mais antigos, e a fé Babi, ou babismo, considerada pelos Bahá'ís a primeira revelação da era Bahá'í, que é o Sid, Ali, Muhammad, Bab, que é a porta. A ideia essencial, então, da fé Bahá'í é de que todas as religiões levam aonde? A Deus. Para mencionar um anexo caro ao senso comum, a fé Bahá'í defende que os seguidores de Cristo, por exemplo, têm o direito de o tomar como o maior de todos os homens, sem, contudo, desprezar os demais profetas monoteístas. Vocês entendem? Não tem problema que você creia que Jesus é o profeta maior para você, desde que você aceite os outros também como também profetas. Os Bahá'ís têm, para o caso específico do cristianismo, uma refutação pronta às verdades bíblicas, sobretudo aquelas que são expressas nos evangelhos. Diz que os evangelistas escreveram após a morte de Cristo, logo, seus argumentos e suas narrativas não correspondem à realidade sobre Jesus. Mas nós refutamos e dizemos, entre a humanidade e Deus há um abismo chamado pecado. Esse obstáculo intransponível foi vencido pelo único e suficiente mediador entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. Pronto, aí fecha a nossa fé, está aí. A ponte entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus. Quanto às inverdades, né, ou fraudes no texto bíblico, recorremos ao testemunho que a própria Bíblia dá de si. O que ela diz? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quanto a essas inverdades, está aí. A unidade das criaturas humanas de Deus. O que os Bahá'í creem? A fé Bahá'í coopera, ao menos em discurso, para a unidade dos povos. Mais adiante veremos o engajamento social e político deste movimento em favor da cooperação entre os povos. Por ora, cabe dizer que os Bahá'ís acreditam que todas as nações devem convergir para a formação de uma comunidade global, sem fronteiras, sem limites à interação entre os homens,
sem barreiras religiosas. Então a fé Bahá'í, ela não pretende sequer exigir uma unanimidade de pensamento, mas apenas um mínimo de unidade quanto às crenças Bahá'ís elementares, todas muito justificáveis segundo a sabedoria do mundo. A refutação vem. Deus sempre demonstrou contrariedade quanto à tendência humana de aglomerar-se e concentrar forças. O caso mais emblemático é o da intenção humana de construir uma torre que chegasse até os céus, registrada assim em Gênesis 1:11, né? Na ocasião, o Senhor confundiu as línguas dos homens, espalhando por toda a terra. E o motivo pelo qual o soberano fez esta Babel foi a preservação da integridade da raça humana. Deus estava defendendo os homens deles próprios, conforme assevera a Bíblia. O Senhor disse: eis que o povo é um, todos eles têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Como o homem pecou e a tendência dele é para o mal, Deus percebeu que se eles continuassem todos num só lugar, com uma só língua, isso ia destruir de uma vez a raça humana. Então Deus confundiu as línguas para que eles tivessem que se espalhar, como Deus tinha determinado a Adão e depois também a Noé. Conclusão: no interesse de conquistar seguidores e simpatizantes, a fé Bahá'í utiliza-se de expedientes sorrateiros e de uma sutileza maligna. São esses os principais recursos dessa seita herética, dessa sedução. Primeiro, apesar de ser uma seita não cristã e oriunda do islamismo, a fé Bahá'í, ela reúne elementos do judaísmo, emprega uma terminologia ocidentalizada para atrair os cristãos mais incautos, aqueles que não conhecem as Escrituras. A fé Bahá'í, ela procura não contestar ou rivalizar com o postulado moral elementar do Evangelho. Os Bahá'ís, eles manipulam habilmente os fundamentos do cristianismo, citando a própria Bíblia conforme a sua conveniência. Mesmo que faz os testemunhos de Jeová. E citam a Bíblia conforme a conveniência. O ecletismo doutrinário da fé Bahá'í permite que seus seguidores contra-argumentem com praticamente qualquer fiel e de qualquer religião. Por quê? Porque eles têm um politicamente correto que acaba, se a pessoa não tiver um fundamento sólido na Bíblia, ele acaba aceitando, porque é bonito a mensagem. Embora seja herética, mas é bonita a palavra. Okay? E a única... O ecletismo, né? Doutrinário da fé Bahá'í permite seus seguidores contra-argumentarem praticamente qualquer fé. Isso aí dá a impressão de que muitos crentes acabam caindo nessa história. A única maneira pela qual os justos do Senhor podem resistir essas ingerências da fé Bahá'í, conhecendo profundamente não esta mentira, mas a única verdade que liberta. A Bíblia é sagrada. E assim, damos o testemunho de Cristo, de que Cristo é verdadeiro Filho de Deus, suficiente Salvador da humanidade. Se nós somos cristãos e queremos conhecer qualquer outra religião antes de conhecer a Bíblia, você pode se confundir. Uma vez, numa conversa, numa sala de conversa entre Brasil, Estados Unidos e aqui em outros lugares, eu estava conversando e uma jovem que era cristã, ela disse: eu estou frequentando a igreja, mas agora eu quero ir para o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, depois quero conhecer as outras religiões para saber. Eu falei assim: mas você já conhece a Bíblia? Ela falou assim: ainda não. Eu falei: então você
está se arriscando a você ser confundida. Porque enquanto você não conhece o que é verdadeiro, você nunca vai saber qual que é falso. É a mesma coisa quando você trabalha num banco. Pelo menos no Brasil é assim. A pessoa que vai trabalhar num banco, principalmente se vai trabalhar no caixa no banco, ela fica um dia inteiro contando as notas de dinheiro. E no fim da tarde, no meio das notas que ela está contando, aparecem algumas notas estranhas. E ela pega naquela nota estranha e ela sente. E ela chama o chefe e diz, olha, essa aqui está estranha. Eles vão pôr na máquina, aparece que é a falsa. Ele diz, sabe por que você descobriu que é falsa? Porque você já conhece o que é a verdadeira. Você acostumou a manipular. Você já tem o discernimento no seu tato que isso é verdadeiro. E quando você pega uma falsa, você vai notar na hora a diferença. Se você não conhece a verdadeira, você vai aceitar uma falsa facilmente. Os irmãos entendem? Então, enquanto a gente não conhece o que a Bíblia diz, exatamente não conhece o que ela diz sobre a verdadeira fé, você vai tentar descobrir outra religião, você vai se confundir. Principalmente se for a fé Bahá'í, você vai achar tão bonito e tanto amor nessa fé, que você não vai querer Jesus, vai querer essa fé Bahá'í. Pastor, num vídeo que apareceu lá no Face, e parecia ser um tribunal, mas eu achei tudo tão arrumadinho, sabe, assim, claro, e sendo televisionado, assim, né, filmado. Eu disse, não sei se é novela, se é brincadeira. Mas, de qualquer forma, acho que serve como um exemplo, assim, né, do que o senhor está falando. Tinha uma juíza e tinha uma moça muçulmana que estava se convertendo ao islamismo, e tinha os pais dela. Falavam espanhol, só que eu não sei qual era a cidade, que eu estava vendo pela legenda. E ali os pais foram nessa juíza porque queriam que a filha abandonasse essa religião, porque a mãe era católica, o pai agnóstico, e eles não aceitavam de jeito nenhum ela ser muçulmana. Colocaram ela numa escola católica e a menina foi lá pedir a emancipação e pedir para ser adotada por uma família muçulmana. E ali foi, né, a mãe falando, e você via que a juíza não entendia nada de religião. Ela não entendia nada. Aí chegaram lá os muçulmanos, né, os grandões. E o argumento que ele usou foi esse, assim, para dizer que era próximo, ele disse, olha, nós somos parecidos com o protestantismo, né? E se você pegar o Alcorão, que é o nosso livro, tem todos os personagens, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E ali, na cabeça da juíza, fechou, porque tipo, a mãe foi tida como ignorante, né? Por não conhecer o Islã. Eles se preparam inclusive o Testemunho de Jeová, eles não se reúnem para estudar a Bíblia. Eles se reúnem para estudar como responder aos cristãos. Essa é a reunião deles. Se você não está preparado, eles convencem você. Ou te deixam confuso, pelo menos. Pastor, quando eu tinha uns 10 anos, né? Eu era católica, né? Eu não lia muita Bíblia, eu não tinha uma Bíblia. E aí eu ficava um pouco confusa em algumas coisas. Aí eu lembro que uma vez eu fui para a escola e eu falei pra minha amiga assim, será que quando a gente morrer, a gente vai pro céu ou pro inferno? Aí eu falei pra ela, quando eu morrer eu quero ir pro céu, né? Aí ela olhou pra mim bem brava assim, ela falou assim, não, quando a gente morrer a gente vai pro caixão. Eu fiquei muito confusa, né? E depois que eu descobri que ela era testemunha de Jeová, que ela acredita em céu no inferno. Mas na hora eu fiquei muito confusa, eu pensei, como assim eu vou pro caixão? Que lugar é esse, né? Eles creem que as pessoas que morrem, somem, acabam. Então assim. Vamos lá então. 20. Hã? Por que C? Lê direito a pergunta aí. De forma análoga às Escrituras, a fé Bahá'í devota uma predileção pelo número 9, atribuindo-lhe um caráter de manifestação de eternidade. Mas de forma análoga às Escrituras? É igual às Escrituras? Então, cuidado com as palavras, que essas palavras que eles colocam aqui. Essa aí, o resto é tudo seco. E no revisão da lição, qual é a que está errada aí? 26. O resto é tudo 26. O resto está tudo certo.
Se você colocou mais um ex, está errado. Corrige. E assim terminou a nossa primeira aula, então.